Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos iniciando a nossa live de domingo, né? Hoje, dia 11 de abril, domingo. Então vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e hoje nós conversaremos, creio que, sobre possessos convulsionários e afeição dos espíritos por certas pessoas. Vamos ver qual que é o andamento de hoje, né? Agora nós estamos com essas lives somente aos domingos, por um tempo, não teremos às quartas-feiras, e então vamos trabalhar um pouco mais, né, agora no domingo. Hoje de manhã o Facebook me lembrou que há um ano nós começamos com esse estudo. O primeiro dia de estudos, pelo menos que o Facebook me informou aqui, foi dia 11 de abril do ano passado, num sábado. Na época nós fazíamos aos domingos, às quintas, não tinha dia determinado. E então hoje estamos fechando esse primeiro ano, né, um ano, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estudamos de forma não sequencial, né, ou seja, nós começamos pelo livro 3º das Leis Morais. Hoje pela manhã vi aqui o primeiro estudo das Leis Morais, um estudo com 34 minutos sobre a questão 614, e fizemos o terceiro livro, né, o livro 3º dos Espíritos. Depois a ideia era só essa, era estudar apenas as Leis Morais, e aí acabou que seguimos para o livro 4º, né, das Esperanças e Consolações, e achamos que pararíamos ali também. Depois começamos o livro 1º e agora estamos com o livro 2º, né? Então acabamos que estamos, né, por assim dizer, estudando o livro todo, mas não de uma forma sequenciada, né? Então é muito legal isso, né? Eu agradecer a vocês pelo companheirismo, agradecer a vocês pela cordialidade e pela bondade de acompanhar esses estudos aqui nesses 365 dias, ou seja, nesse um ano que nós estamos aqui estudando. Eu rapidamente observei o ano passado, nesse um ano de live de Livro dos Espíritos, além das lives do Livro dos Espíritos, foram mais de 200 lives no ano de 2020, atendendo a diversos convites. E esse ano de 2021, eu já tenho agendadas mais de 200 lives novamente para esse ano de 2021. E ainda temos o Livro dos Espíritos. Então vamos seguindo enquanto temos forças para isso, condições, enquanto a voz ajuda, vamos seguindo, né? Eu creio que nesses 2 anos serão quase 500 lives. Tem hora que eu até me assusto com esse volume todo. Mas vamos seguindo, né? Nosso grupo aqui de estudos. E além de que no domingo ainda tem o estudo do Evangelho, né? do Evangelho de Mateus, que nós fazemos no grupo também. Então, em média, estão sendo 2 lives quase por dia. Mas vamos seguindo. Hoje, então, vamos começar a questão 473, que fala aqui, começa, né, com o subtítulo Possessos, né? Aqui Kardec vai fazer uma análise, uma sequência de perguntas sobre o aspecto dos assim chamados possessos, ou seja, aqueles que entravam em transe, hoje nós podemos dizer transes mediúnicos. Aqui Kardec utiliza o título ou o subtítulo Possessos.
E nós perceberemos que a ideia aqui, ela vai caminhar para esse sentido aplicável plenamente no século XIX. Plenamente no século XIX. E aí vem a questão 473, que pergunta: um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Em outras palavras, pode um espírito substituir outro no mesmo corpo? Essa, resumidamente, é a pergunta que Kardec faz. Se pode um espírito substituir outro, tomar o lugar do outro no mesmo corpo. Como se o Simão aqui cedesse lugar para outro espírito nesse mesmo corpo. Eu creio que nenhum espírito quereria não, mas tudo bem, supondo. E os espíritos respondem: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Então vejamos a primeira frase que os espíritos escrevem ou ditam: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Essa frase, ela já nos leva a reflexões. Quando nós entramos numa casa, nós não interagimos efetivamente com a casa. A casa tem uma estrutura, nós não interagimos, não é a nossa ação, digamos, mental que vai fazer a casa funcionar. Há interruptores de energia, há encanamentos para o elemento hidráulico, há toda uma estrutura e nós habitamos aquela casa. Uma vez trocando de casa, sem problema, nós trocamos de casa. Quando os espíritos dizem que um espírito não entra num corpo como entras numa casa, é porque quando encarnados, ou quando encarnado, o espírito se associa a um corpo numa justaposição completa. Numa justaposição completa. Há uma justaposição, não há um desequilíbrio. Corpo e espírito interagem constantemente. É um processo, já dissemos aqui, simbiótico. É um acoplamento perfeito, simbiótico, em que corpo e espírito formam uma estrutura, que no meu caso, essa estrutura se chama Simão. Aqui. Depois eu me desencarno, encarno-me em um outro corpo, uma outra estrutura, com outro nome. Então, o espírito encarnado, ele tem um processo simbiótico de ligação plena com o corpo. E assim, estando com essa ligação plena com o corpo, há uma identidade tal que naquele momento encarnado, um não se dissocia do outro. Não há como se dissociar. É um processo de total acoplamento, total envolvimento. Então, enquanto estamos encarnados, espírito e corpo, nós e o corpo, nos justapomos e não há um sem o outro na estrutura, entre aspas, viva. Então aqui, já na primeira frase da questão 473, já vemos o porquê que a resposta é não. O espírito não entra num corpo como entras em uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. O que eles estão dizendo aqui na segunda frase? Que o espírito terceiro afiniza-se, veja, identifica-se conosco, os que estamos aqui. Identifica-se conosco. E agem
agem, plural, né, o verbo no plural, conjuntamente. Ou seja, nós, o encarnado, com aquele desencarnado. Então não há esse processo de um desencarnado habitar o corpo do encarnado, substituindo o espírito que estava encarnado. Por isso que o termo possessão, no sentido de tomar posse física, não seria bem aplicado. No Livro dos Médiuns, Kardec propõe o termo subjugação. Mas vamos seguir. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Eles estão nos dizendo, então, que a influência espiritual existe, atua fortemente, mas, conjunção adversativa, mas quem age é o espírito encarnado. Vejam a frase. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Vejam essa expressão, vou até circulá-la aqui, eu só havia grifado, vou circulá-la. Que atua como quer. Isso volta à questão 467, que nós já estudamos. Que essa influência, ela pode sim ter um anteparo, na vontade do espírito encarnado. E segue a resposta. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao corpo até o termo fixado para a existência material. Então, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não há substituição do espírito. Ok? A resposta aqui fica muito clara, muito objetiva. E aqui deixa pontos para pensarmos melhor. Que nós, os encarnados, somos os responsáveis pelas nossas ações. Nós, os encarnados, somos os responsáveis pelas nossas ações. Não há uma possessão. A Graziele diz aqui, então não é correto dizer que não existe possessão de corpo, como vimos. Não seria bem aplicado o termo possessão, não seria bem aplicado. Agora, tudo vai depender do sentido que nós queremos dar à palavra. Como no sentido que nós queremos dar. O sentido estrito da palavra, não há. Kardec opta, basta que olhemos o capítulo 22 do Livro dos Médiuns, Kardec propõe, para esse nível, ele propõe o termo subjugação. Há um processo de subjugação. Ficamos, quando assim quando assim ocorre, subjugados. Agora, no sentido que a Graziele coloca aqui, como vemos nos filmes, não há uma saída de um espírito, do corpo e entrada de outro. Nesse sentido, não. Né? Os filmes, eles utilizam linguagens figuradas, filmes, desenhos animados, ficções, que nós chamamos na linguagem da arte de absurdo plausível. É o termo que a gente usa muito para essas permissões da arte, né? Esses exageros, por assim dizer. Então, chamamos de absurdos plausíveis, né? Absurdos plausíveis. Por que plausíveis? Porque são elementos de licença poética, para dar força, para dar caracterização, né? Para dar ênfase, para tornar uma mensagem mais, por assim dizer, contundente, né? Então, utiliza-se, né, uma licença poética
para esse aspecto. E aí é chamado de absurdo plausível. São coisas impossíveis, mas que para a licença poética coloca-se uma plausibilidade, ou seja, é plausível, é aceitável, é compreensível. Então há nesse sentido, né? Então por isso que filmes e literatura romanceada, quaisquer que sejam, elas têm a licença poética, elas têm a liberdade para colocar elementos ficcionais em elementos reais. Por isso é a natureza de um romance, né? Nós chamamos drama quando há um diálogo entre personagens, quando é algo dialogado, constantemente dialogado, então a gente chama de drama. E aí esse algo dialogado, ele traz o elemento romanceado. Então, no elemento romanceado, criam-se personagens para poder fazer as amálgamas entre os demais personagens e criam-se as licenças poéticas para que o assunto não fique árido e linear. Então, mesmo quando se apresenta uma biografia em formas romanceadas ou em filmes, as biografias, elas permitem algumas licenças poéticas, permitem alguns absurdos plausíveis para que possa dar um certo tempero, um certo sabor àquela biografia, porque senão seria um relatório, ele nasceu em tal dia, na cidade tal, da família tal, assim, assim, assado, fez isso, aí seria um relatório, seria mais um currículo do que uma biografia apresentada. Então aí, nesse caso, colocam-se personagens que não fizeram parte da biografia, mas para criar núcleos paralelos que possam dar forma, possam dar história àquilo que é apenas fato linear. Então é preciso quando nós, desculpe-me esse parêntese, mas é preciso quando lemos ou quando assistimos filmes, perceber que eles estão no campo da literatura poético-romântica, e aí há permissões poéticas, licenças poéticas e absurdos plausíveis, termos usuais, para que possa facilitar um pouco a leitura, possa dar sabor à leitura, para que a leitura, o filme fique palatável, né, tenha sabor, seja interessante. Então, por isso é que eu sempre observo, sempre pondero, que a gente, quando vier a ler um livro romanceado, que entendamos que ali haverá licença poética, que ali haverá alguns elementos que são ficcionais para poder fazer conexões dos fatos, ok? É só esse parêntese e aí vamos ajustando, né? Agora, na ideia, então, aqui do Livro dos Espíritos, não há uma licença poética. Aqui há uma objetividade nas respostas. E nessa objetividade das respostas, os Espíritos, então, dizem, no sentido que se aplica a palavra, não há. No sentido que se aplica a palavra. Aqui a pessoa pergunta, mesmo nos romances espíritas? Sim, também. Senão não seria um romance, né? E é plenamente, isso não invalida nenhuma obra, pelo contrário, isso dá força, isso dá propulsão à obra romanceada, à obra literária, né? Ok? É muito bem aceito, muito bem aplicável. Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? Ou seja, já que não há possessão, pode então um espírito, digamos que, subjugar
Pode um espírito dominar a maneira de pensar, de agir de uma pessoa? É isso que que Kardec está perguntando aqui mais expressivamente, né? Isto é, já que não há coabitação no mesmo corpo, pode a alma então ficar na dependência de outro espírito? E aí eles já respondem, sim. Sim. Vejam. Sim. E são esses os verdadeiros possessos. Aí agora os espíritos vão dizer de maneira lato sensu, ou aplicar de maneira lato sensu a palavra possesso. Para significar coabitação ou substituição de espírito, eles dizem não. Agora, se for o sentido da palavra possessão, for no sentido de uma alma ficar na dependência da outra, ele fala, aí sim seriam os verdadeiros possessos. Então vejam que os espíritos agora conferem à palavra possessão um sentido figurado, um sentido já mais abrangente, lato sensu, não mais um sentido stricto sensu. Então dizem, sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas é preciso, olhemos as conjunções adversativas, né? Mas é preciso que saibas que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médicos do que exorcismos. Vamos lá para a resposta de novo, né? Aqui vejam, Kardec, os espíritos então vão dar a Kardec uma característica à palavra, ou seja, uma característica macro, genérica à palavra, dizendo que sim, há a possibilidade de uma dominação, de uma dependência de um espírito em relação a outro, que aqui a Grazi nos coloca a obsessão, sim, a obsessão. Não vamos entrar em detalhes aqui da obsessão, sugiro que leiam o capítulo 22 do Livro dos Médiuns, ou que leiam também uma outra obra de Kardec, chamada A Obsessão. Kardec escreveu esse livro, esse opúsculo, chamado A Obsessão. Porque Kardec ele escreveu vários opúsculos. Ele escreveu esses livros que nós conhecemos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Mas ele escreveu opúsculos também. Ele escreveu a prece, ele escreveu o opúsculo chamado A Prece, escreveu o opúsculo chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele escreveu um opúsculo mais para livro chamado A Obsessão, ele escreveu um opúsculo chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações dos Espíritos. Ele escreveu O que é o Espiritismo, uma outra obra. Então ele escreveu mais de um livro, mais do que esses normalmente lidos, né? A Revista Espírita. Então ele tem um opúsculo chamado A Obsessão, que é interessante, né? Essa leitura, né? Essas breves anotações. O opúsculo é uma breve anotação, é um resumo, né? Um conjunto de escritos, né? São reflexões pequenas. Então a gente não chama assim de um livro, né? São um opúsculo, uma pequena reflexão, uma pequena obra, né? um pequeno livro, vamos dizer assim. É uma forma mais didática, né? Então a gente fala, escreveu um artigo, né? Ele escreveu uma monografia, ele escreveu um opúsculo, né? Então esse é o termo mais técnico, né, aplicado, né? Então eu estou vendo o pessoal perguntando, acabei de explicar aqui o que é opúsculo. E há várias outras obras, né? Várias outras obras aí agora, não de Kardec, né? Sobre obsessão. Alguém citou aqui os livros de Manuel Flamengo de Miranda, né? Pela psicografia de Valdo Franco, perfeito. Tem um livro da doutora Marlene Nobre, muito interessante, A Obsessão e Suas Máscaras, muito interessante, da querida amiga Sueli Caldas, e vários outros livros sobre esse assunto. Mas aqui eu não vou adentrar nesses aspectos, deixo a sugestão, antes de chegar em quaisquer outros livros,
Antes de olhar outros livros, eu deixo a sugestão para lerem o Livro dos Médiuns, o capítulo 22. Mineiramente falando, a gente diz aqui que bebe água limpa quem chega na fonte, né? Então eu vejo que a água limpa do ensino espírita, ou seja, a fonte do ensino espírita, está lá na obra kardeciana. Então, antes de ler quaisquer outros livros sobre obsessão, eu acho importante ler o Livro dos Médiuns, em especial o capítulo 22, que fala da obsessão, ok? E aqui, então, os espíritos explicando a questão 474, eles vêm nos mostrar que há sim esse aspecto subjugativo, porém, dizem aqui, ipsis verbis, sem a participação de quem a sofre, que por sua fraqueza, quer por desejá-la, a dominação jamais aconteceria. Então vejam, há uma influência externa, há um assédio espiritual, porém pode contar com a resistência do que seria obsediado. Então voltemos à frase que os espíritos disseram a Kardec. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Então ficou muito claro esse aspecto, porque os espíritos utilizarão esse argumento, eles sempre vão nos lembrar que há uma participação daquele que se diz obsediado. Há uma participação para ser influenciado, há uma certa afinidade para que isso aconteça. Nós veremos à frente aqui em outras questões. A questão 475. Pode uma pessoa por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Vejamos a pergunta. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? E os espíritos respondem: sempre se pode sacudir o jugo quando se tem vontade firme. Sempre se pode sacudir o jugo quando se tem vontade firme. Perceberam? Vontade firme. E esse é um aspecto que dificulta a vontade firme. Principalmente em algumas situações que pode essa vontade firme não ocorrer. Agora, aqui o Fábio colocou, é um processo de sintonia mental? Sim, é um processo de sintonia mental. E enquanto mantiver essa sintonia mental, acontece o processo de dominação. Enquanto houver isso. Então não é só uma questão material. A Xiomara diz aqui a questão 469, quando se pergunta se pode se neutralizar a influência dos maus espíritos, eles dizem sim, né, fazendo o bem, pondo toda a confiança em Deus. Fazer o bem por toda a sua confiança em Deus depende de uma vontade firme. Não é fazer o bem superficialmente, vontade firme. Tá? A subjugação nós conversaremos daqui a pouco, Fábio. Aqui nós estamos trabalhando, Kardec está decompondo, ele vai trabalhar na questão seguinte, isso que você está colocando aí. É preciso que haja essa vontade firme de querer sair, deixar, mudar a sintonia mental, mudar os gostos, mudar o comportamento, porque enquanto há o comportamento similar, os pensamentos similares com os espíritos que influenciam, haverá um processo de aproximação muito forte e pode haver a dependência. Do professor Adroaldo, bom dia, professor. Professor Adroaldo, lembrando aqui as questões 909 a 911, também do Livro dos Espíritos, chamando atenção para esse aspecto. Então, muito obrigado, professor Adroaldo, por colocar aqui para nós essa indicação. Então, eu sugiro
a leitura dessas questões 909 e 911 do Livro dos Espíritos, quando aqui se pergunta, né, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços, e eles dizem sim, às vezes com pouco esforço, né, a questão 909, e depois vão trabalhar a questão da assistência dos espíritos para superar nossas paixões, depois vão trabalhar a questão de paixões irresistíveis. Então, muito bem lembrado, professor, para esse aspecto aqui. E principalmente a questão 912, quando se fala da abnegação, quando se pergunta por qual o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação, né? Então, é algo interessante que nós temos para fazer, esse praticar a abnegação, né, que muitas vezes passa-nos de maneira despercebida, né? Nós não prestamos muito atenção nisso. Muito bem lembrado, professor Eduardo. E aqui então, seguindo, nós vemos a pergunta então, que a 475, que a pessoa pode sim, por si mesma, desde que ela tenha uma vontade firme. E aí na questão seguinte, a 476, Kardec pergunta, não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Só um segundinho aqui, vou pegar meu marca-texto, porque essa 476 eu não coloquei o marca-texto na pergunta, embora eu a tenha trabalhado para a gente conversar hoje, e eu não coloquei. Então, para eu não me esquecer, eu já estou colocando, né? As questões que eu chamo assim de fundamentais para o raciocínio, eu coloco o marca-texto nelas, né? Como está aqui mais ou menos nessa página aqui, né? Então veja, pode acontecer então que por uma fascinação exercida pelo espírito que obsedia, a pessoa não perceber, e essa subjugação então, ou para essa subjugação ela não exercer força, não ter a vontade, então poderia uma pessoa externa, ou seja, uma terceira pessoa, poderia essa terceira pessoa auxiliar, que é onde vem, por exemplo, os tratamentos, entre aspas, a palavra tratamento espiritual, quando nas casas espíritas as reuniões desobsessivas. Aqui é o que vem, nessa questão que se busca, que se fundamenta as reuniões desobsessivas, ou elas se fundamentam nessa questão, porque as reuniões desobsessivas são terceiros, são terceiras pessoas se colocando para auxiliar aquela, né? A Silmara, ela ponderou aqui sobre o endemoniado epiléptico lá de Mateus, né? O jovem epilético que o pai procurou Jesus, né? E que Jesus foi dizer que essa casta de espíritos não se expulsa senão com o jejum e a oração. Até coincidentemente estamos trabalhando esse item, esse versículo, Silmara, no nosso estudo do Evangelho, aos domingos às 18 horas, né? Que nós fazemos também online. E justamente esse tópico está sendo trabalhado, começou domingo passado, né? E a gente está desdobrando esse versículo lá também. Então sim, tem a ver com esse, tem a ver com a pergunta que você colocou antes, Silmara, sobre o endemoniado gadareno, né? Tem sim, tá? E vejamos a resposta então dos espíritos sobre essa pergunta, se uma terceira pessoa poderia auxiliar. Vejam a resposta. Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, tanto mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Perceberam a resposta? Eu vou até grifar aqui, ó, se for um homem de bem. Então, essa terceira pessoa pode auxiliar? Sim. Se for uma pessoa boa. Boa, que eu quero dizer, se for uma pessoa que traga a humildade necessária para argumentar com o espírito, para conversar com o espírito, que tenha a humildade e que tenha, digamos que, exemplos de comportamento que possam influenciar, possam chamar a atenção desses espíritos.
Então voltemos à resposta. Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, tanto mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Aí continua, agora com a conjunção adversativa. Todavia, ou seja, porém, essa terceira pessoa será impotente se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Perceberam que em todas as questões, em todas as respostas, os espíritos colocam, depois de uma conjunção adversativa, eles trazem a ideia que é preciso que o obsediado faça a sua parte? Perceberam isso? Em todas as respostas. Desse grupo da questão 459 para cá, todas elas que trazem esse assunto, os espíritos dizem que é preciso que haja a contribuição do obsediado. Vejam, há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro coração não poderá exercer nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Por que há a necessidade do obsediado querer ser ajudado? Aqui nos leva àquela parábola, né, que Jesus nos fala da casa vazia, que havia uma casa habitada por 7 espíritos e foram expulsos da casa, e eles, saindo ao longe, olharam para trás e viram que a casa estava adornada e vazia. E disseram, vamos voltar para ela levando mais 7 espíritos. Quando a pessoa não quer, pode até a força de uma terceira pessoa, no primeiro momento, conseguir resolver a situação. No primeiro momento, convencer aquele espírito obsessor. Porém, se a pessoa não muda o seu comportamento, se a pessoa não muda o seu campo mental, novas influências receberá. Então, se não houver a mudança de pensamento, a mudança mental, a mudança comportamental, aquela ação, aquele primeiro ato de um terceiro vai surtir efeito, mas não durará, porque a própria pessoa chama, não atrai, melhor dizendo, as influências. Aqui o Carlos diz, essa questão da nossa comunicação com o mundo espiritual via pensamento e a influência dos espíritos conecta muito com a lógica do estoicismo. Em parte sim, Carlos, né? O pensamento estoico, ele traz algumas dessas características desse lado, né? E é muito, eu diria que é muito bem calçado no pensamento platonista, no pensamento metafísico, né? No campo da filosofia cairia mais para a metafísica, para esse aspecto da inter-relação entre os mundos, né? A inter-relação da episteme com a doxa, né? Na linguagem de Platão. Mas sim, eu vejo, foi bom você trazer isso, foi bom você lembrar isso, né? Essa questão estoica, esse pensamento estoico, né? da escola filosófica. Muito bom, valeu, muito obrigado. Aí a Creuza traz aqui um ditado popular, muito bom, Creuza, né? A expressão mente vazia, oficina do diabo, né? Muitos dizem isso, né? A Lâmia lembra aqui, né? Por isso a palestra, opa, subiu aqui, não deu para ver mais, Lâmia. Por isso a palestra vem antes no tratamento espiritual, é por isso que são feitas várias sessões. Sim, é por aí. Se a pessoa não se conscientizar, ela continuará atraindo. Essas influências. E por essa passagem, por essa frase aqui, eu vejo essa frase, há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Então não adianta um terceiro vir e atuar. Ele resolverá aquela situação aguda, mas haverá um aspecto crônico. Por quê? Porque a força de atração continua.
a atração continua. Perceberam? Aqui até eu faço alusão, me lembro agora, de uma passagem do Atos dos Apóstolos, lá do livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, quando a terceira pessoa tenta ajudar. Quando terceira pessoa tenta ajudar e não consegue, essa terceira pessoa não consegue ajudar por falta de uma elevação moral acima ou melhor do que aquele que obsediava, ou seja, a força do terceiro não era suficiente para lidar com a força do obsessor, vamos ver. Né? Então, eu vou até anotar aqui, ó, Atos, capítulo 19. Lá diz o seguinte, nesse Atos. Em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de maneira tal que até as suas roupas, quando levada aos doentes, eles se viam curados. E sabendo disso, vejam, dois exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar um espírito, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Vejam, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nós dizemos, saia desse homem. E diz o texto, e o espírito maligno, virando-se para os dois, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, e vós, quem sois? E avançando-se sobre eles, maltrataram-nos, e eles fugiram nus. Então vejam que ato ali, que reunião desobsessiva frívola, né, na linguagem de Kardec. Quando ali ele diz, tentando valer-se de uma autoridade que ele não tinha. E aí houve esse detalhe todo de ouvir do Espírito. Em outras palavras, você está citando Jesus e Paulo, e nós conhecemos os dois e a autoridade deles. Agora vocês, quem vocês são? Que autoridade é essa? E essa autoridade, ela não é uma autoridade conferida, não é uma autoridade conferida, é uma autoridade construída, que os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira autoridade é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Então é esse o aspecto aqui que os Espíritos chamam a atenção. Pode uma terceira pessoa auxiliar? Sim, se essa terceira pessoa reunir as condições para lidar com aquele espírito. E aqui eu abro um outro parêntese. Não quer dizer que essa terceira pessoa seja superior. Quer dizer que essa terceira pessoa tem uma vontade, um esforço em melhorar-se. Porque ela pode não ser evoluída. E lógico, a maioria das pessoas não somos evoluídos. Somos pessoas que temos os nossos defeitos. Mas é preciso que conversemos com os espíritos com essa certeza. Quando dizer a ele, olha, você não deveria fazer isso, ele pode dizer, mas você também faz coisas semelhantes. Eu digo, olha, eu sei, faço e estou tentando não fazer, e sei que não é difícil, mas nesse ponto de vingança eu não trago isso. Eu tenho os meus defeitos, cometo outros defeitos, aliás, tenho vários defeitos, mas o que eu estou chamando a atenção para você é que isso que você está fazendo talvez vai lhe doer muito. Eu também fiz isso já. Eu também, quando eu alimento sentimentos de vingança, me machuca. Então eu não quero que você se machuque. Perceberam? Não quer dizer que eu seja melhor do que ele, mas eu preciso ter, de fato, ser verdadeiro isso, a vontade também de me melhorar. Que eu vou dizer a ele, olha, vamos tentar juntos nos melhorar, você nesse ponto, eu nos meus pontos, você nessa sua insistência de vingança, eu talvez na minha insistência de um determinado defeito, vamos juntos tentar melhorar, vamos juntos, você no seu caminho, eu no meu, tentar ser melhor. Veja, esse é um diálogo verdadeiro, esse é um diálogo correto. Não é assim, eu sou melhor do que você, eu posso não ser. Eu posso ser a pessoa que está dialogando com o Espírito e não sou melhor do que ele. Eu cometo erros também. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas intemperanças, eu tenho os meus momentos de
de desequilíbrio. Mas se a gente reconhece isso e tem a proposta firme de querer não fazer, não repetir, e mesmo lutar para não repetir, porque não é simples lutar com essas questões de defeitos que trazemos, eu posso exalar uma pureza de vontade, uma pureza de vontade. Agora, tentar se colocar superior, como esse exemplo do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tentar se colocar superior, dizer, você não pode fazer, eu estou dizendo que não pode, é uma falsa autoridade. É uma falsa autoridade. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Então nós temos o dever de sempre estar tentando melhorar, mas conversar claramente com esses espíritos. Conversar claramente, dizendo da impropriedade do que estão fazendo. E se porventura ouvirmos, mas você também não é bom, o Espírito está falando a verdade, eu direi, eu não sou bom, realmente não. Realmente não. Eu também erro. Mas o que eu estou conversando com você no diálogo com o Espírito é, vamos tentar deixar isso, vamos tentar melhorar. Então é preciso que a gente entenda que esse diálogo é um diálogo de verdade. Ele precisa ser verdadeiro. É este o sentido que o terceiro pode auxiliar. Quando diz um homem de bem, dá a impressão então que somente o ser superior vai poder fazer isso, o espírito evoluído vai fazer isso. Lógico, o espírito evoluído, como Jesus, ele nem precisou conversar, né? No exemplo aqui que a Xiomara trouxe, né, do endemoniado gadareno, Jesus nem precisou falar, né? Ele chega em Gadara e escuta do Espírito dizendo, Senhor, filho de Davi, por que vieste nos atormentar antes da hora? Olha a expressão, olha a pergunta do Espírito, por que vieste nos atormentar antes da hora? Antes da hora. Quer dizer que tem hora marcada para atormentar, ou seja, para o aspecto obsessivo? Tem. Qual é a hora? Quando a pessoa obsediada dá o seu passo. Quando ela cria a sua disposição. Há pessoas que se comprazem na dependência que favorece os seus gostos e desejos. Só a vontade da pessoa. Então, por isso aquela pergunta do endemoniado gadareno é feita para Jesus. Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Olha que coisa interessante. São pequenas expressões sutis que vão nos mostrando que lá Jesus, nos diálogos, já estava ensinando. A própria forma que o Espírito chega, né, para ele. Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Esse atormentar é justamente o aspecto de dizer, olha, vamos dar licença, né? Chega. Agora, outros como nós não temos essa superioridade, mas nós temos, talvez possamos, né, desenvolver, talvez não, é possível, mas a gente não faz para isso, né? Desenvolver essa vontade de nós também sermos melhores, de nós nos melhorarmos e dizer isso ao Espírito. Somos talvez muito semelhantes, dizendo a ele. Mas o que eu gostaria nesse momento é que você pensasse sobre as suas ações, porque eu tenho pensado sobre as minhas. E sei que não tem sido fácil vencer os maus pendores, mas você também pode tentar vencer os maus pendores. É uma ideia, né? E é preciso que a gente entenda isso. Nós cometemos muitos erros, mas é preciso que queiramos não cometê-los mais. Certa vez, desculpe-me, um exemplo ocorrido comigo, certa vez numa reunião mediúnica, eu acho que já disse isso em outras lives, ou numa live sobre mediunidade, não sei, participava de uma reunião mediúnica, num grupo mediúnico que frequentei durante o tempo, em Uberlândia, o grupo Paulo Apóstolo, a casa espírita pela qual eu tenho um carinho todo especial, e frequentamos durante mais de um ano a reunião mediúnica, e numa delas eu conversava com um espírito que se mostrava conhecedor das letras testamentárias. Ele discorria sobre a Bíblia, discorria sobre o Velho Testamento, discorria sobre o Novo Testamento, citando capítulos, versículos, fazendo exegese pessoal,
e eu debatendo com ele no mesmo ritmo, ou seja, ele falava um capítulo e um versículo, e eu falava outro capítulo e versículo, ele falava uma tese exegética interpretando uma passagem, eu falava outra tese exegética interpretando a passagem, e estava um diálogo horroroso, no sentido de elucidações. E um amigo médium sentado do meu lado, à mesa, ele vem e me puxa, ele pega na minha calça e puxa assim, dá um puxãozinho, e eu olho assim para o lado, olhei para ele e ele falou baixinho para mim: Simão, não polemize, ora com esse espírito. Veja, Simão, não polemize, não fique debatendo, ora com ele. Isso foi um estalo para me mostrar o quão eu estava no caminho errado naquele diálogo, o quão eu estava sendo vaidoso naquele diálogo, o quanto eu estava sendo, de certa forma, prepotente naquele diálogo. Porque ele queria me mostrar que sabia, eu queria mostrar para ele que sabia. Isso faz mais de 20 anos. E não esqueci disso. E aí esse amigo, né, disse assim para mim: o Adilson, Simão, não polemize, ore com ele. Pode ser que o Adilson nem lembre-se disso mais, mas eu não me esqueci, porque foi um momento em que eu fui educado, corrigido, ali na hora, para me mostrar: Simão, deixa, né, mostrando para mim, deixa de ser vaidoso, deixa de querer debater, deixa de querer mostrar conhecimento, mostre sentimentos. Então ele disse: não polemize, ore com ele. E aí sim, eu propus a ele a orar. E oramos, fizemos as nossas orações ali, ele e eu. O clima foi mudando. E ele disse: ele disse assim, nós nos combinamos numa coisa, nós oramos com fé. A partir daí, ele se manifestou novamente em outras reuniões. Aí sim, não eram debates, não eram polêmicas. Ele trazia ideias, pontos de vistas, e nós fomos mostrando para ele que o mundo espiritual era uma sequência desse mundo maior, desse mundo material, e o diálogo fluindo. E ele foi cada vez mais se desarmando, e cada vez mais aí sim me ensinando a ter o respeito. Eu não diria a humildade que eu desenvolvi lá, não. Eu desenvolvi o respeito. A humildade é mais difícil de ser trabalhada. E isso já tem mais de 20 anos, tem bem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Eu não tinha um cabelo branco sequer. Então, é preciso que a gente perceba que o diálogo pode ser feito, que a terceira pessoa pode ajudar, desde que ela tenha essa vontade e o desprendimento para tal. Pode não ter a evolução para tanto, mas o desprendimento, a vontade, o querer ajudar, a simplicidade, o respeito ao espírito que se comunica. Então, eu tive esse ensinamento, né, por um colega que estava ali do lado, sentado, eu dialogando com o espírito, e ele nos ajudou. Ele me ajudou e ajudou o espírito, dizendo: Simão, não esqueça a frase, não polemize, ore com ele. Então, isso tudo aqui, nessa questão 476, nós precisamos pensar, para que a atividade de um centro espírita, uma reunião mediúnica, aspas, desobsessiva, tenha efeito salutar. E aí entra todo um procedimento, ou melhor, todo um conjunto de procedimentos. Não é apenas uma reunião desobsessiva que vai resolver. Como disse aqui a Lâmia mais cedo, há todo um processo, né? Há toda uma sequência. Por isso convidamos a pessoa a assistir às palestras, a refletir sobre o seu próprio comportamento. Por isso sugerimos o hábito da oração, da prece. Por isso sugerimos muitas vezes o culto do evangelho em casa, ou seja, mudanças de clima, de comportamento. Então, um processo de atendimento espiritual numa casa espírita não se resume
a uma reunião mediúnica ou a várias reuniões mediúnicas, porque nada disso daria o efeito constante e efetivo se não se trabalhar com a reeducação dos sentimentos, com a reeducação dos comportamentos, por meio do diálogo com as pessoas. Quando eu digo reeducação dos comportamentos e sentimentos, não somente do obsediado, dos que se propõem a tratá-lo, a dele cuidar também, ok? E a questão 479, a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? Olha que interessante. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? E os Espíritos respondem, a prece é um poderoso socorro em tudo. A prece é um poderoso socorro em tudo. E vem com a conjunção adversativa de novo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Em todas as questões desse tópico possessos, em todas as questões, os espíritos deixaram claro, depois da conjunção adversativa, deixaram claro que é preciso que o obsediado, que a pessoa assediada, tenha sua contribuição para libertar-se disso. Então não adianta terceirizar a ação. O auxílio de uma terceira pessoa é útil, mas não é terceirização. Eu não posso pedir que um terceiro mude o seu comportamento para ajudar a mim, se eu mesmo não mudo o meu comportamento. Então voltemos à resposta. A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Ficou claro isso? Eu acho que não tem dúvida mais para nós aqui da importância da atitude, da ação da pessoa que se diz assediada, obsediada, se assim quisermos utilizar. Ok? A oração é fundamental, mas vejam os Espíritos dizendo, não basta murmurar algumas palavras. E vejam a força dessa outra frase. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Então não basta pedir, temos que agir também. Agir também. Palavras aqui dos Espíritos, tá certo? Bom, aqui a gente encerra o tópico, depois vamos à frente, né, nessa live aí que a gente programa de 60 minutos. E como agora nós passamos a live só para os domingos, pelo menos por um tempo, eu quero sugerir a vocês, propor a vocês que nós mudemos o horário e passemos para as 9 horas da manhã, aos domingos, para que a gente possa ter até um tempinho a mais, né? Para que, se for o caso, a gente faça até 90 minutos, se for o caso, de estudos, né? Eu tenho limitado a 60 minutos, por serem 2 vezes por semana. Então, como nós faremos uma vez por semana, eu pretendo iniciar mais cedo, né, 9 horas, e a gente vai até 10, 10h10, 10h15, né? Que aí aproveita um pouco melhor. Porque eu creio que se começar às 10 e for até 11h30, pode atrapalhar, né, as pessoas que têm que cuidar dos afazeres da casa, né, do almoço e tudo mais. Então eu faço essa proposta, 9 horas é um horário bom, né, não é de madrugada, né, tá certo? Tem o pessoal aí, né, Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, que é 1 hora a menos, então aí fica muito cedo, fica às 8.
Mas assim, é uma proposta para que eu possa ter assim até um tempo um pouco maior para a gente fazer os comentários. Mas não quer dizer que eu vá fazer 90 minutos, não é isso. Eu quero dizer que a ideia são 60 minutos, porque mais de 60 cansa bastante para vocês. Mas pode acontecer que aí eu tenho uma certa liberdade, né? Tem aqui uma certa licença poética para aumentar um pouquinho o tempo, se for necessário, tá? Então, a partir do próximo domingo, nós começaremos às 9 e iremos até às 10 e pouquinho. O pouquinho mineiro, tá? Aquele ali de mineiro, né? Bem pouquinho. Então, deixo aqui avisado, vou postar também na rede social para deixar mais claro. E a gente mantém só os domingos e por um certo tempo, ok? As pessoas aqui, algumas perguntaram sobre o estudo do Evangelho que o nosso grupo faz. Nós temos aqui um grupo chamado NEP, né, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, o NEP Amigos do Caminho, e nós fazemos o nosso estudo pelo Zoom, né? Então eu creio, se não estiver enganado, acho que foi a Silmara que perguntou, eu creio que na página, no Instagram da Casa do Caminho, tenha o link, né, do Zoom. Tem o link do Zoom. Se não tiver, é só vocês me mandarem aqui o pedido, eu posto o link para vocês e vocês fiquem à vontade. Todos os domingos, né, às 18 horas. É um estudo de 1h15 mais ou menos. Estamos estudando o capítulo 17 de Mateus. É um grupo, pessoas de diversos lugares, né? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se não tiver o link lá no Instagram da Casa do Caminho, né, @Casa do Caminho Patrocínio, se não tiver lá, aqui, ó, eu estou vendo que o Estudar Kardec colocou o link aqui, ó. Se vocês quiserem, é só passar a mensagem, eu salvo o link e coloco para vocês, e fica aí o convite. Se quiserem participar, sejam todos bem-vindos, né? E aqui alguém perguntou, acho que a Dina Nardes perguntou aqui, sobre se as lives das leis morais estão gravadas. A primeira live, a primeira que nós fizemos, está no meu canal, está na minha página do Facebook, a primeira, que eu não consegui à época salvar no YouTube. Mas todos os nossos estudos, todos esses nossos estudos, eles são colocados no meu canal do YouTube, Simão Pedro de Lima. Então é só acessar lá meu canal, se inscrever no meu canal, e aí vocês terão todas essas lives lá, né? Mesmo não inscrevendo, elas são públicas, né? São abertas, mesmo que não queiram inscrever-se no meu canal, é só acessar Simão Pedro de Lima que aparece. E estão todas lá, né? Eu não sou muito entendedor, então não fiz aquelas séries, né? O pessoal faz uma série, põe lá, e eu não fiz isso, fui colocando, então tem lá. Vai nos mais antigos, né, dos antigos para os mais novos, começa justamente com as leis morais, tá certo? A página minha lá do YouTube é Simão Pedro de Lima, né? É só buscarem lá, tá certo? E o estudo do Evangelho, se quiserem, vejam lá no link @Casa do Caminho Patrocínio. Se não tiver lá o link do Zoom, manda uma mensagenzinha e eu passo o link para vocês, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, pelo companheirismo aí, pela compreensão de vocês, e vamos seguindo, se Deus quiser, com nossos estudos no próximo domingo, começando então às 9 horas, né? O nosso horário aqui, o horário de Brasília, vamos dizer assim, né? Que é o que se aplica aqui em Patrocínio. Então às 9 horas nós começaremos no próximo domingo, ok? E ontem algumas pessoas disseram: Simão, você não me avisou, postou uma live? Na verdade é o seguinte, é que eu tinha uma palestra agendada, né, uma live agendada no Encontro Espírita de Araraquara, e aí deu certo para que eu também a colocasse no Instagram. Então algumas vezes eu faço a palestra e quando não há interação, perguntas e respostas, eu ponho no Instagram, porque aí é só uma fala, né? Então eu abro o meu Instagram e coloco. Então algumas vezes eu faço isso, tá? Quando é possível. Agora, quando é aquele bate-papo, não tem jeito, porque vocês no Instagram não acompanhariam o bate-papo. Então, foi por isso que ontem acabou tendo uma live sem que eu avisasse. É porque na hora de fazer a live eu vi que dava certo colocar no Instagram, e eu abri o Instagram e fiz ao vivo também lá, tá certo? Só justificando. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo a vocês, uma ótima semana para vocês, para a família de vocês. Fiquem com Deus. E mais uma vez eu agradecendo, Deus lhes pague. Até.